Pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vem falar sobre mais uma jogada nossa de defesa agora, né, contra o time do Contagem Confidentes. Foi o último jogo do ano passado, válido pela BFA Acesso. E o que eles tinham mostrado pra gente é que eles tinham um running back americano, um QB americano, e eles vinham jogando bastante I formation. Então a gente entra com um check automático, igual vocês podem ver aí, de alinhamento em 4 Is, tá? Vou rodar uma vez a jogada, tá legal? Para vocês se familiarizarem com ela. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre os nossos run fits, tá bom? Nossa defesa é uma 33 stack, né? A gente tem alguns alinhamentos automáticos aí, né? Uma jogada de o que a gente chama de dive, né? Em que a gente consegue neutralizá-los aí para 0 ganho. Então a gente entrou nessa jogada pensando nesse jogo pensando o seguinte: se for I formation, eu quero por definição já matar essa jogada, tirar o que eles têm de melhor pelo alinhamento. A gente escolhe utilizar os 4 Is, né? Porque a gente entende, na verdade está em técnica 3, deveria estar um pouco mais aberto aqui, porque a gente entende que todas essas dives, né, lideradas pelo fullback, ou ISO, da forma que você quiser chamar, normalmente elas ocorrem nas bubbles da defesa, ou seja, são naqueles espaços, normalmente gap Bs, né, em que há ausência de algum DL, tá bom? Então a gente, por naturalidade, jogou 4 Is primeiro para tirar o máximo de double teams que eles tinham, né, criar one-on-ones aí, e para fazer com que a corrida deles, caso eles quisessem correr, fosse o mais aberto possível, tá legal? Por causa aí desses 2 gaps Bs ocupados, tá bom? Então, rodando a jogada aqui, a gente vê que a nossa defesa está sólida em gaps, né? A gente tem um jogador para cada gap, tá legal? Porém, a gente sabe também que esse fullback, assim que ele inserir em algum lugar, ele vai criar um gap extra. Então, os nossos 2 safeties, o free safety e o weak safety aqui, eles estão cientes que, dependendo do que acontecer na jogada, eles vão ter que descer para preencher esse gap extra, tá bom? Vou rodar a jogada em câmera lenta, começando pelo backside, tá legal? Então esse 4i aqui, ele consegue uma penetração interessante, ó, e ele sabe que tudo que ele tem que fazer é se manter paralelo na linha, que ele provavelmente vai conseguir matar essa jogada aqui. Ele sofre um hold, que mais tarde é chamado, né, uma falta aí, foi sinalizada pela arbitragem, mas por si só pela técnica dele, ele já teria sido capaz de matar essa jogada aí sozinho, tá legal? Esse backside linebacker aqui acaba responsável pelo gap C, e o gatilho dele é, a partir do momento que você vê o guard em movimentação de corrida para frente, tá? Esse é o seu gatilho para descer. Se o QB, né, fizer um bootleg igual eles costumavam fazer, você pode ir lá acelerar a vida do QB, acelerar esse lançamento, tá legal? Olhando aqui no play side agora, né, a gente tem um nose, né, cobrindo o center, e ele sofre um double team, tá legal? Então o que a gente está vendo aqui nos esquemas de bloqueio, né? Eles estão, o tight end está bloqueando o nosso strong safety, tá legal? Aqui tá no matchup 1 contra 1, e esses 2 camaradas aqui estão subindo para o nosso Mike, tá legal? Porque o fullback vai inserindo no nosso outside linebacker, tá legal? Então tudo que esse nose sabe é que ele não pode criar movimentação, e que assim que ele sofre o double team, tá? Ele não pode, ele tem que separar esse double team, tá? Ele está mais alto do que o esperado, porém ele tem 2,2 m e ele consegue, né, mesmo com uma técnica não com a melhor das técnicas, ele consegue separar esse double team e ocupar esses 2 OLs aqui, tá bom? Quando ele ocupa esses 2 camaradas, isso libera o nosso Mike linebacker para fazer scrape no topo, né, de acordo com o flow, e o nosso Mike linebacker faz isso muito bem, ó. Então a movimentação dele é muito bonita, ele já sabe que é corrida, ele está lendo o quadril do back, tá? Aqui os gaps, né, que ele seria responsável, né, os gaps A já foram preenchidos, então ele sabe que ele tem que fazer scrape no topo para tentar matar a jogada lá. O nose também faz um trabalho de mãos bem legal, então nesse momento ele já viu, né, que o gap já está comprimido, que ele pode fazer scrape no topo. Então ele, o nosso middle linebacker e o outside linebacker chegam no running back praticamente ao mesmo tempo para 0 ganho, tá? Falando sobre o play side agora, né? Esse nosso 4i não pode ser lavado, né, para dentro, ele não pode deixar que esse gap se torne muito grande, né? Caso ele seja lavado para dentro,
tá? Então, quando ele sofre o contato aqui, gostaria de ver um pouco mais de mãos ativas, a gente falou bastante sobre isso no final do jogo, esse ano já, no caso, né? Então ele se deixou ser lavado um pouco para dentro, né? Deveria ter sustentado o gap um pouco mais intencionalmente. E aqui, né, vamos analisar o outside linebacker no nosso outside safety. A gente disse o seguinte: se o tight end tentar fazer uma rota, né, não dê free release para ele. Então esse outside linebacker sabe que ele tem que colocar as mãos no tight end, tá legal? Ele tenta fazer isso, afinal de contas, né, eles já fizeram vários play actions aqui nesse momento do jogo. Então, ele tenta criar uma colisão no Tyrande, o Tyrande acaba saindo e indo para o assignment dele de bloqueio, tá? E agora, nessa hora, o nosso outside linebacker está pensando o seguinte: se, né, o fullback vier em mim, eu quero chegar o mais próximo possível da scrimmage e estourar o bloqueio de chapa na cara dele, para forçar o running back ou, né, correr para dentro, onde tem suporte, ou correr para fora, onde a gente tem lá o nosso strong safety preenchendo um dos gaps, o free e o corner, tá legal? Então aqui ele tenta fazer o contato no tight end, né? O tight end sai dele e agora ele sabe que eu tenho que jogar meio homem, pegar o ombro de fora desse bloqueador e esperar que o suporte venha pelo lado de dentro, tá legal? Ele faz isso, ele estoura meio homem, então ele chega nas pernas do running back juntamente com o restante do suporte, tá? Aí a gente vê o restante da equipe chegando aqui pro tackle. Vamos rodar mais uma vez, uma jogada que deveria ter terminado aqui se não fosse o holding, né? No nosso backside end, então o backside da jogada sendo bastante eficiente e, enfim, essa é a nossa definição de run fits, né? Não importa quem chegue na jogada, alguém tem que chegar e tem que entender o conceito de aberto, fechado. Se meu gap está fechado, né, em direção ao flow da jogada, eu vou ocupar o próximo gap. E essa foi a forma que a gente encontrou aí de jogar contra inconfidentes aí que fazia essas I-formations tão bem feitas com o running back americano e praticamente anular o jogo corrido deles aí. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado de ver. Comentem aí o que vocês gostariam de ver mais para frente. A gente se vê em breve. Um abraço.